E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então nessa aula de hoje nós iremos falar sobre herança e sexo. Então nós sabemos que em várias espécies de animais e de plantas, o que vai determinar o sexo são um par de cromossomos. Esse par de cromossomos recebe o nome de cromossomos sexuais ou cromossomos alossomos. Na espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Beleza? Então, desses 46 cromossomos, nós vamos ter dois cromossomos que vão ser os cromossomos sexuais. O homem vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y, e a mulher vai ter dois cromossomos X. Ou seja, para nascer menino, a criança recebe um cromossomo Y do pai e um cromossomo X da mãe. E para nascer menina, vai receber um cromossomo X do pai e um cromossomo X da mãe. Beleza? Então, mas além desse sistema XY, nós vamos ter outros sistemas que vão para outros organismos, como peixes, como insetos, aves e etc. Então, por exemplo, falando de outro sistema, o sistema X0. Esse sistema de X0 se aplica a alguns insetos, como os gafanhotos. Nesse sistema, os machos vão ter um único cromossomo X e as fêmeas vão ter dois cromossomos X. Então, X0, ou seja, lê assim, X0, ou seja, o macho vai ter a ausência de um cromossomo X, enquanto as fêmeas vão ter dois cromossomos X, beleza? Já no sistema ZW, as fêmeas vão ter, diferentemente do que ocorre no sistema XY, as fêmeas vão ter cromossomos diferentes, ou seja, a fêmea, para ser fêmeas, vai ter um cromossomo Z e um cromossomo W. E para ser macho, vai ter dois cromossomos Z. Esse sistema se aplica a algumas espécies de peixes, às aves e algumas espécies de répteis também, beleza? Nesse sistema também pode ocorrer casos em que vai ter a ausência de um cromossomo, ou seja, os machos vão ter dois cromossomos ZZ e a fêmea pode ter a ausência de um cromossomo, ou seja, vai ter apenas um único cromossomo, que é o cromossomo Z. Então, lê Z0, beleza? Então, dessa forma, nós vamos partir agora para alguns tópicos. Então, herança ligada ao sexo. Esse tipo de herança vai ser restrita ao cromossomo X, ou seja, é ligada ao cromossomo X. Por exemplo, alguns tipos de herança vão ser determinados, ocorridos por causa do cromossomo X. Por exemplo, o daltonismo, a hemofilia. Já eu chego nesses exemplos. Então, o cromossomo X, tanto os homens como as mulheres vão ter, relacionando a nós, tanto os homens quanto as mulheres vão ter esse cromossomo, ou seja, uma herança ligada a esse tipo de cromossomo pode atingir tanto as fêmeas e os machos, ou seja, tanto os homens como as mulheres. Por exemplo, o daltonismo. O daltonismo é uma condição em que o portador dessa doença não consegue diferenciar cores como verde e o vermelho, beleza? Então, essa é uma doença de característica recessiva ligada ao cromossomo X. Então, dessa forma, para que uma pessoa nasça, por exemplo, um homem nasça sendo daltônico, ele precisa ter uma mãe que seja portadora desse gene e o pai também. Ele não necessariamente necessita ser daltônico, porque ele vai passar, se for o filho, se for do sexo masculino, ele passa o cromossomo Y. E a mãe, sendo portadora, que pode ter 50% de chance de passar esse gene relacionado ao daltonismo para essa criança, beleza? Já as mulheres, para ser daltônicas, elas precisam receber o gene recessivo, ou seja, o cromossomo X, tendo o alelo recessivo do daltonismo vindo do pai, e também necessita que receba um cromossomo X com alelo recessivo vindo também da mãe, ou seja, a mãe tem que ser portadora e o pai tem que ser portador. Por quê?
Porque, como nós já conhecemos, as mulheres, as fêmeas, na espécie humana, para ser fêmea, para ser mulher, precisa ter 2 cromossomos X. Ou seja, se uma mulher tem um cromossomo X com um alelo recessivo para daltonismo, ou seja, o daltonismo é uma condição recessiva, e o outro cromossomo tem um alelo dominante, necessariamente, com toda certeza, essa pessoa, essa mulher não vai ser daltônica, porque o gene dominante vai se sobrepor ao gene recessivo. Então, da mesma forma, vai ocorrer na hemofilia. Então, a princípio, o que é a hemofilia? A hemofilia é uma condição em que o portador dessa doença vai ter problemas de coagulação sanguínea. O que é isso? Um hemofílico, se levar qualquer pequeno corte, vai levar a graves e grandes sangramentos, ou seja, é necessário muita cautela para quem for hemofílico. Então, da mesma maneira, a hemofilia também é condicionada pelo um alelo recessivo. Então, só vai acontecer se a pessoa receber, por exemplo, no caso das mulheres, receber 2 cromossomos X com alelo recessivo para a condição de hemofilia, ou no caso do homem, o homem só precisa receber um alelo recessivo para a condição de hemofilia, porque o homem recebe um cromossomo X da mãe e o cromossomo Y do pai, ou seja, nessa condição, a pessoa precisa receber só o cromossomo X com alelo recessivo para o daltonismo, que a pessoa já vai ser um portador. Outro tipo de herança é a herança restrita ao sexo, ou seja, esse tipo de herança se relaciona ao cromossomo Y, ou seja, só os homens vão ter esses genes relacionados, esse tipo de herança relacionada ao cromossomo Y, porque só os homens recebem esse cromossomo. Um exemplo de herança vai ser o crescimento de pelos grandes e longos e grossos nas orelhas, ou seja, só os homens recebem gene para condicionar ao crescimento de pelos grandes, longos e grossos nas orelhas. Além disso, outra característica, ou seja, genes que condicionam para o desenvolvimento de testículos, ou seja, só os homens vão ter esses genes, se não houver nenhum problema, ou seja, só os homens vão ter esse gene no cromossomo Y para o desenvolvimento de testículos, ou seja, esse gene é restrito ao sexo, é uma coisa restrita apenas ao cromossomo Y, ou seja, mulheres não tem como ter esse gene, porque esse gene está no cromossomo Y, beleza? E o último tipo de herança é a herança influenciada pelo sexo. Mas o que é isso? Herança influenciada pelo sexo é aquele tipo de herança que vai ocorrer tanto no sexo masculino, como também no sexo feminino, ou seja, porém, como já foi dito, vai ocorrer em ambos os sexos, porém vai ter uma predominância por um determinado sexo. Por exemplo, a calvície. O gene da calvície pode estar presente tanto no homem como na mulher, só que esse gene vai ter preferência pelos homens, ou seja, raramente vai ter uma mulher calva. Geralmente, esse gene da calvície só se manifesta nos homens. Então, só relembrando, essa herança influenciada pelo sexo pode ocorrer em ambos os casos, tanto nos homens como nas mulheres, porém ela vai ter uma prevalência, ela vai ter mais um caimento por um determinado sexo. Como, por exemplo, que nós citamos aqui foi o exemplo da calvície. Pode existir mulheres calvas? Beleza, pode sim. Mas geralmente tem uma prevalência, tem um preferimento pelos homens, ou seja, maioria dos casos, a maioria dos homens podem ter uma grande tendência a serem calvos. Então, só para nós fixarmos o conteúdo, nós vimos que tem 3 tipos de herança. Herança ligada ao sexo, que é aquela herança que está relacionada ao cromossomo X. É aquele tipo de herança que vai estar relacionada ao cromossomo X, ou seja, por exemplo, vai ser passado pelo cromossomo X. Vimos também aquele tipo de herança que é restrita ao sexo, ou seja, que está restrito ao cromossomo Y. Só os homens vão ter
alguma característica, algum fenótipo que aquele gene vai condicionar. Por exemplo, o desenvolvimento de testículos e o desenvolvimento de pelos nas orelhas. Só os homens vão ter essa característica. E a última característica que nós vimos agora há pouco foi a influenciada pelo sexo, que pode ocorrer em ambos os casos, porém vai ter uma preferência por um determinado sexo, como é o caso da calvície, que ocorre basicamente nos homens. Então é isso, galera. Obrigado por essa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.